Boa noite a todos. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje é 21 de março de 2017. A nossa querida irmã Maria Luísa vai fazer a recapitulação do último estudo. Nós iniciamos semana passada o capítulo 16, com o título Exemplo Cristão. Então, nesse capítulo, o que acontece? O Hipólito, a Luciana, o André e o Jerônimo voltaram para a casa transitória levando o Dimas, né? E o Hipólito e a Luciana ficaram cuidando do Dimas, que está num estado lastimável, segundo o nosso irmão André. E ele volta com o Jerônimo para assistir ao desenlace, acompanhar o desencarne do Fábio. E o André, então, fica muito surpreso, né? Está muito surpreso com o estado lastimável do Dimas. E o Jerônimo, então, está explicando para ele. E ele começa dizendo: André, as consolações e os esclarecimentos são de Deus, mas as convicções são de cada um. Então, o que aconteceu? O Dimas era um espírita, né? Ele ajudava as pessoas, mas ele não preparou a própria família, nem se preparou para o desenlace. Então, o que aconteceu? A família ficou naquele desespero, ele ficou até numa teia atada pelos pensamentos, né, tristes da própria esposa, tiveram que botar a esposa para dormir, não é? Então, ele não se preparou, por isso que ele está nesse estado lastimável. Tanto que ele volta a sentir, inclusive, as dores da cirrose, que ele morreu. Quando ele se apega, se lembra da família, ele volta a sentir tudo. Quando ele fica tranquilo lá na casa transitória, ele fica bem, né? Mas se o apego dele é tão grande à família, que ele volta a sentir tudo isso. E o André está explicando, né? O Jerônimo está explicando para o André exatamente isso. Esse apego dele é que faz com que ele sofra. Ele teve toda uma assistência do mundo espiritual, mas ele ainda continua apegado e, consequentemente, sofrendo, tá? É isso que... E o Jerônimo vai continuar, então, explicando aí essa parte. Então, Jerônimo retomando, André Luiz fazendo suas indagações. Poxa, por que o Dimas... Foi tão dolorosa a separação dele. E ele diz, não, é por causa do apego dele. Ele realmente não se preparou. No finalzinho ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhes desperdiçou muita ternura. Não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada de incompreensão. Então, ele tinha informação, evangelizou o mundo, esqueceu de evangelizar os seus. E olha que ele é o pai, é o que provê. Às vezes fica difícil você, na condição de filha, você ter toda uma informação e querer impor isso aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe. Porque é filho, fica mais complexo. Mas você sendo o responsável por aquele grupo, estando na condição de pai, poxa, é você que passa toda a educação. E vocês sabem que a figura paterna, a figura do esposo dentro do lar, tem muita significação. Libertando hoje da esfera pesada de incompreensão. E agora, muito naturalmente, ele sofre o assédio. O assédio de quem? A inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética. Lembra bem, ele começou a desencarnação dele em um dia, finalzinho da tarde, início da noite, e só foi acabar num outro dia depois do velório. Foi quase 24 horas só fazendo desenlace. Jerônimo teve que voltar para a casa transitória, depois ele voltou para quebrar o último fio. Sorriu benévolo Jerônimo, que é o orientador, e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessores. Mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, deste modo, alguns dias para edificar a resistência. Fica a dica, tá? Hashtag. Vamos nos preparar para a desencarnação e ainda tem que preparar os nossos, tá? E ninguém sabe a hora não, viu? Então não espera ficar velhinho para fazer isso. Já
Começa a fazer esse trabalho. O ensinamento significava muito para mim, diz André, que via tão dedicado servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades do nosso plano, em porfiada, é isso? Disputada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. O Dimas tinha todo um aparato no mundo espiritual, mas ele estava aí nessa porfia, nessa disputa com ele mesmo, essa luta com ele mesmo, para restaurar o seu próprio equilíbrio. E concluí, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Olha que interessante. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, que foi o que eles fizeram. Improvisaram bastante assistência para libertar Dimas do corpo físico. Mas ele vem. Que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Qual é a lei aí? A afinidade. É uma lei, nós estudamos isso no Pensamento e Vida. Deus não derroga a lei que Ele cria. Então, quando você está em sintonia com um grupo de espíritos, ninguém vai lá para cortar o fiozinho, não. Porque é uma lei, não tem como cortar. Se cortar o fio, ele liga de novo. Se cortar o fio, ele liga de novo. A criatura tem que se desligar. Para isso mudar pensamentos e comportamento. É uma lei. Essa lei de afinidade, essa sintonia, isso é uma lei. Então, é muito comum você dizer assim, eu queria que Jesus tirasse os espíritos de fulano, os espíritos obsessores. Eu me recordo de um amigo espiritual que nos falou isso. Minha filha, nós tiramos esses, a criatura arruma outros. Então, o problema, que é a frase de Emmanuel, não adianta espantar as moscas, é necessário fechar a ferida. Sintonia, você atrai. Vocês estão aqui onde ele chama a atenção do... Mas que a lei divina é sempre a mesma para todos, está nos chamando a atenção para que Dimas não está tendo nenhum privilégio. Porque ele está tendo um privilégio com todo o trabalho, privilégio assim, entre aspas, é merecimento. Toda a assistência, que isso é um ato de amor, ele está recebendo. Mas qual é a lei que não tem como derrogar? A da sintonia. Ele está vinculado com a família. Então não tem como os amigos... Eles não cortaram todos os fios que estavam ligando ele ao corpo físico? Beleza? Beleza. O que estava impedindo? O apego dele para com a família e a própria esposa fixando nele. Agora, esse fio que o liga à família, eles não têm como cortar. Não preparou, nem se preparou para a desencarnação e nem preparou seus filhos. Que nós vamos ver no caso do Fábio, que eu achei legal essa pedagogia de André, que ele colocou um espírita, conhecedor. Esse aqui, o Dimas, é espírita. Conhecedor da lei, conhecedor da reencarnação, da existência, da sobrevivência do espírito, ensinou para todo mundo, esqueceu de ensinar para si e para os seus. O outro caso, que é o nosso irmão Fábio, que nós vamos adentrar hoje, ele é espiritualista. Ele não está envolvido em nenhuma religião. Você uma vez comentou conosco aqui, você quer morrer bem? Viva bem. Foi isso que você comentou conosco? Sim. Ele não vivia bem? Viveu, filho, mas não na sua plenitude. Faltou uma informação ao qual ele tinha, mas que ele não viveu. Gente, ele está bem. Ele está assistido. Ele só está dando trabalho para a espiritualidade. E o que está salvando ele estar bem foi a caridade que ele realizou. Né? E lembra, ele foi antes da hora. Vocês lembram? Ele foi antes da hora, porque quando ele ajudava o outro, ele se envolvia tanto emocionalmente que acabou adoecendo. Para ver como ele ele estudava o espiritismo, mas é esse o cuidado. Você se arvora a trabalhar,
sem ter conteúdo para isso. Esse conteúdo mesmo, entendimento. E aí você não tem recurso para lidar com a dor. Nós estamos em 2017, faz exatamente, só do Cristo é 2017, mais de Moisés, 1000 e pouco, mais de 3.000 anos, o decálogo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. As fofas, fofetes, os fofinhos, fofoletes, tudo. As coisas, o poder, título, tudo. O obséquio é o favor, a assistência, né? É ofício sublime que os amigos espirituais estão fazendo com Dimas, no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem, por si, elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios, em obediência às disposições. Isso aí é o que? Sintonia. Vai receber todo o obséquio, toda a assistência, mas o homem por si mesmo, ele vai ao céu ou ao inferno. Às vezes você está dentro de casa, limpinha, cheirosinha, a casa toda arrumadinha, sentada na sua poltrona, ouvindo uma música, mas você não está ouvindo porque a tua cabeça está um inferno. E está mesmo, porque tu estás vinculada com grupos infernais. Como você pode estar num lugar que não tem lá os tecidos de 350 mil fios, o arborizadorzinho do ar, não tem ar-condicionado, aquele ventilador fazendo a pessoa está na paz. Atravessado curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta de modo a desobrigar-nos da incumbência, tá? Então esse papo aí rolou todo na casa transitória, confere? E Dima já está lá na casa transitória. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho de enorme cidade. Olha essa informação, tá? Espíritos vadios passavam de largo, pensa na galera, em lamentável promiscuidade. Olha que interessante. De longe chegava o barulho de enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, ali na proximidade, erguiam-se alguns bangalôs, algumas casas novas. E essas casas que lhes ofereciam a esse bando livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto os moradores dessa casa. Porque ele olhou, era um bando que realizavam promiscuidade e adentravam na casa do povo. A influência seria o quê? Promiscuidade. É por isso, meus irmãos, fazermos o evangelho no lar não como um ritual, mas como uma vivência diária. Você tira um dia para fazer a oração, o evangelho em família, conversar sobre Jesus. Um dia eu acho muito pouco. Mas conversa sobre Jesus deveria ser diário. Ao anoitecer, junta teu filho, vamos fazer a oração, conversar com o papai do céu, conversar com a mamãe do céu, vamos orar pelo vovô que já está no céu, pela vovó que já está no céu. Vai estreitando esse laço com o mundo espiritual. Fala de Jesus e vive Jesus. Não é chamando palavrão, xingando, falando mal dos outros, berrando. Isso tudo atrai. E você não tem proteção na tua casa. Qual é a moral para proteger a tua casa? Entendeu? Então, realmente, o pessoal acha que proteger
É pegar uma vez na semana, 30 minutos, fazer o evangelho e pronto, criou já uma proteção. Não é, gente. Isso é hipocrisia. É a prática. Eu tenho que praticar Jesus diariamente, dentro do lar, principalmente. Olha aí a confusão. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio do vasto deserto. Era só aquela casinha. O resto, uma promiscuidade só. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles era quem? Aristeu. Já grifa aí o nomezinho desse personagem. Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo. Abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo. Então, nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, outra personagem. Silveira era quem? Pai de Fábio na Terra. Foi o pai dele na última encarnação, que já está no mundo espiritual. Então, Silveira era o nome do pai, né? Do pai de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Então, em nenhum momento ele se rebelou, se revoltou contra a enfermidade e a desencarnação. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres, no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar, fora acicatado. Acicatado é incentivado, tá? Por dificuldades sem conta. E esse incentivo aí é o incentivo. Tu sabes quando tu tá em cima do cavalo? Tu quer que o cavalo corra, o que tu faz? Tu pega aquela espora que tá no teu pé e cutuca. Esse incentivo aí para essa corrida dele é essa espora. Porque a enfermidade, a dor, foi essa companheira que o ajudou a ir para frente, mas foi com a dor. Entendeu? Trocando em miúdo, é isso que André quer falar de uma forma poética. Fora acicatado por dificuldades sem conta. No transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. E embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico, jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores. Então ele não só estudou, ele o quê? Com todas as possibilidades ao seu alcance. Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Cumpriu o seu dever. Olha a diferença de Dimas. É verdade, Anitta, é a resposta para ele. Primeiro mandamento. Nós vamos ver Dimas, que tinha um conhecimento, que era espírita, que praticava caridade, mas que esqueceu de se evangelizar, se preparar para a desencarnação e de preparar os seus filhos e a sua esposa também para isso. Aqui nós temos o outro irmão, que não é espírita, é espiritualista, é religioso, não se envolveu com nenhuma religião, mas viveu o Cristo. Gente, a palavra cristão não foi criada por Jesus. A palavra cristão foi criada por Lucas.
Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio trazer leis e cumpri-las, porque as leis já estavam. Os profetas já tinham informado as leis. Ele acompanhando essa orientação. Ele disse, agora eu vim cumprir o que estava escrito. Ele não veio fundar nenhuma religião. Então, quando você diz assim, é necessário ser cristão? Não, nós temos irmãos que são hinduístas, que são da cultura dos hindus, e que realizam um trabalho de caridade, um trabalho moral muito maior do que muitos de nós que nos denominamos cristãos. Nós temos o Mahatma Gandhi. Nós temos irmãos que são budistas, que têm um trabalho... Porque, gente, quando nós falarmos em viver Jesus, é viver a lei do amor. Não vai ser perguntado, ei, qual era a tua religião? Tu era cristão? Ah, tu não era cristão? Não. Afasta-te de mim, Satanás. Tu vivestes o amor? Tu vivestes o amor? Então nós temos alguém aqui que não está envolvido em nenhuma religião, que estudou o Evangelho do Cristo, as leis, e que praticou. Vivendo-lhe, né? Falava-se tão bem acerca do companheiro, diz André, que, admitido a palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Porque lembra dessa pergunta ele fez lá para Dimas, né? Dimas está desencarnando na hora exata? Não. Ele repetiu a pergunta. E Fábio? A desencarnação dele está na hora exata? Sim. Elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. Certinho. Estamos de posse das instruções. As instruções referentes à vida de Fábio. Toda a sua programação. É verdade. Confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, André considerou. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. André já dá poxa vida, mas ele é um rapaz do bem, fez tanto bem, por que ter nascido num corpinho adoecido? O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instância de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque, não poucas vezes, surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. Enorme, né? E meu filho, atirado à luta desde muito cedo,
não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava, segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física. Ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Então ele contou um pouco a história de como foi a infância de Fábio. Ele mostrou que Fábio trazia uma tendência muito grande já desde a infância para a justiça, para o amor, para realizar o bem. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indagou André Luiz. Ele disse, ele já nasceu com toda essa deficiência. Você já procurou saber o porquê ele nasceu com toda essa deficiência? Tipo assim, o que ele traz da bagagem dele de outras existências? Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Esclarecer, né? Ele queria saber. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros da antiga nobreza rural fluminense. Opa! Entendeu aí? Encarnação anterior, eles eram o quê? Fazendeiro. Aonde? Lá no Rio. Rio de Janeiro. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e, por mais de uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Cuidadoso, né? Porque afinal de contas tem que preparar o filho para administrar, né? Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Principalmente, esse momento, principalmente no trato com os... Vamos ver aí. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Entendeu o porquê da tuberculose? Muitos escravos morreram porque ele mantinha aqueles escravos nas senzalas frias, úmidas, fétidas, sem a mínima estrutura. Vários escravos morreram. Por isso, nessa encarnação, a tuberculose. E por isso, a enfermidade desde a infância. Por isso, a necessidade. Lembra que ele ia para fora, o pai dele mandava para a Europa, para o menino se intelectualizar, tinha bastante informação. Serviu para alguma coisa? Não. Nessa encarnação, por mais que ele queira estudar, ele não teve nenhuma oportunidade. Todo o talento que nos foi dado e que nós não multiplicamos, ele nos é tirado e dado a outro. Olhava para as crianças estudando, dava uma vontade. Então, assim, nós não somos vítimas de nada, tá, gente? Não tem uma enfermidade errada. Errada está a nossa cabeça. Principalmente quando nascemos com ela. Algumas enfermidades nós vamos adquirindo devido aos excessos, realmente, a falta de cuidado com o corpo físico. Mas quando nasce com, é um processo expiatório. Os olhos do narrador, que é o pai de Fábio, como é o nome do pai? Os olhos do senhor Silveira brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Porque quando você começa a falar do assunto, você se vincula e volta a viver as mesmas emoções. E as lembranças não são boas. Você entende agora quando o Evangelho nos fala que nós devemos esquecer o mal que o outro nos fez? Esse esquecer é não fique revivendo. Porque não é apagar da memória, é não revivê-lo. Porque se você reviver, você volta a se vincular com todo aquele grupo. Entendemos? Senti remorsos por haver provocado a dificuldade.
Mas Jerônimo interveio em meu socorro. Ele ficou meio envergonhado, porque André às vezes faz cada pergunta. Não pensemos mais nisso. Exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Vai ficar desenterrando, gente? Isso serve de lição. O passado, no passado, deve ficar. Quem vive de passado é museu, como diz minha mãe. Minha filha, quem vive de passado é museu, diga a verdade. Deixa o passado estar lá. Às vezes a criatura quer saber o que fez há 2, 3. Que é isso? Basta você olhar para o que você está hoje, as suas tendências positivas, as suas tendências negativas, que você vai ter uma ideia. Nós temos que prestar atenção nos filhos que o Papai do Céu colocou sobre nossa responsabilidade. E não há quem não resista ao amor. Por mais capeta que seja teu filho, um afago materno, trazer no colo, olho no olho, dizer eu te amo tanto, pronto, desarma qualquer capeta. Então, agora, na medida exata. Na medida exata. Porque quando você começa a paparicar demais, isso já não é amor. Você já está aguçando a vaidade, o orgulho, esses sentimentos ainda muito presentes em nosso nível de evolução. E, enquanto a alegria tornou ao ambiente, meu orientador acrescentou: Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Vocês lembram qual é a enfermidade dele? Tuberculose. Na época tinha cura? Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, Afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Ele quer aproveitar no momento que eles vão fazer o evangelho para o pai auxiliar o Fábio a passar o recado, no caso para sua nora. Porque ele disse que nesses momentos finais, esse diálogo marca muito para os que ficam. Com muita satisfação. Aqueceu, concordou o assistente. Colaboremos também na execução deste propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado. Disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme. Eles não tiraram, ficava ali. As substâncias ficavam à flor da pele dele. Abstendo-se de maior esforço para tirar de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, Informou o meu dirigente. e fazemos o possível por beneficiá-lo.
sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Coisa complexa, né? Tinha substâncias de enfermidade nele, da enfermidade, porque ele estava muito mal. Então, o que eles estão fazendo? Aquela famosa melhora da morte? Eles estão dando uma melhorada para que possa haver esse diálogo entre ele, a esposa e os filhos. Utilizando, o pai vai utilizá-lo para, inclusive, ajudar nesse processo da evangelização. Então, eles estão dando uma revivada, fazendo com que ele melhore um pouquinho. Então, eles aplicaram esse passe, tiraram as substâncias das células, né? Deixaram ali na derme, vai levá-lo, ele vai tomar um banho, vai ser inspirado a tomar um banho, e a água vai retirar o excesso. A água, magnetizada por eles. Porque a água não é condutor de energia? Entendeu? Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais, que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram à água pura certos agentes de absorção. Na água, gente, olha. E ampararam a dedicada senhora que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Vamos lá. Notei, admirado, que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me, mais uma vez, ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora, mas uma melhora o quê? Aparente. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa. Quem era Silveira? Pai dele. Tudo bem. Falando particularmente a Jerônimo, a quem informou. Tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. Porque ele sempre tinha muitas visitas. E eles conseguiram, não sei o que o Silveira fez, que naquele momento não ia chegar a visita. Quem estava programado, alguma coisa aconteceu para não ir. Porque naquele momento ia ficar só o pai, a mãe e as crianças. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai, desencarnado, movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando. Olha, esse Fábio é evoluído. Vamos lá. Creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes e, enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. O pai auxiliou ele a abrir no capítulo da lição necessária. E olha a lição. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Diz Paulo, há corpo animal, que é o corpo físico, e há corpo espiritual. Gente, olha, carta de Paulo a Coríntios. Há mais de 2000 anos atrás, esse homem já falava de corpo físico e de corpo espiritual. Carta de Paulo. Fez-se curto silêncio,
que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje, para conversarmos intimamente, e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo, com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiante. Então o corpo não é nosso, tá, gente? Sorriu calmo e conformado. Até ali via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palestras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o gerentor descansou a mão em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei, surpreso, que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então, semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir, de novo, com diferente inflexão, dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, profundo. Passou a dizer, agora inspirado pelo seu pai. Cenas do próximo capítulo. O pai inspirando ele. Então, a partir desse momento, ele vai estar aqui, o pai estará falando por ele e ninguém vai perceber. Isso que eu acho bonito da mediunidade, sabe? Você não precisa teste líquido, ainda mais assim nesse caso. Passa o recado. Lições? Todos ok? Foi bom o nosso estudo? E que bom que nós já procuramos beber dessa fonte pura, né? E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que no dia a dia nós lembramos tudo que nós estudamos aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma pergunta. Fala, meu filho. Ele fala aqui: reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo. Passes, eu fiz um curso de passes na casa e foi me orientado, pelo menos a todos que estavam lá, o passe basta somente você aplicar. E você vê esse hábito aqui, quando você pega um passe na casa, somente em cima da cabeça, né? Ok? Porque dali irradia todo para o corpo todo e tal. A pergunta é, que não quer calar, quando eu li isso aqui, por que lá no plano espiritual eles aplicam esses passes longitudinais? Qual é a diferença? O que é longitudinal? Ele está como? Deitado. Qual é a diferença para eles, espíritos que estão fazendo esse trabalho, e para eu, Júlio, que estou encarnada? Eles estão enxergando o que nós não enxergamos. Então, tu imagina, Júlio, tu vai aplicar passe em 15 pessoas. Tu não sabes qual é a enfermidade da pessoa. E tu vai chegar, qual é a tua enfermidade? Ah, no estômago? Então tá, aplica lá no estômago. Oi, tudo bem? Qual é a tua enfermidade do coração? Opa, no coração. Então, o que nós aprendemos? E não é na casa, isso faz parte da doutrina espírita. Quando você aplica no centro coronário, centro principal, ele vai irradia para o local que está precisando. Você não precisa perguntar. Entendeu? Essa é a função. Lá eles estão exatamente sabendo e eles já estão trabalhando na desencarnação. E nós estudamos isso na desencarnação de Dimas. Quantos fios são desligados?
3. E ele começa por onde? Pelos pés, fazendo desligamento. E lá também foi aplicado esse passe longitudinal. Então, entre eu, Maria da Conceição, e eles, há uma distância enorme. Então, naquele momento, o que nós vamos fazer? É realmente direcionar para o centro coronário e ali, qual era a intenção? A intenção é curar? A gente sabe que não é. Mas, de certa forma, auxiliar até naquele processo, entendeu? Às vezes, acalmar o coração, uma oração, uma prece feita de coração, auxilia muito. Então, esse é um momento assim, muito delicado. Eu acho que tudo que nós recebemos aqui e vamos receber ainda, ele exige de nós o quê? Tenha respeito quando você se aproxima de um quarto onde tem alguém bem próximo da desencarnação. Quando você for a um velório, lembra que aquele espírito pode ainda estar ligado àquele corpo físico. Lembra de quando adentrar no cemitério, não tem só corpos mortos ali. Existem espíritos, às vezes, vinculados aos despojos. Então, e às vezes há muito tempo. Então, são informações que nós recebemos para nós nos comportarmos de forma diferenciada. Lembra também hoje dessa informação, dessa multidão de espíritos que André Luiz disse que eles eram o quê? Promíscuos. E que entravam nas casas com maior acesso. Que a casa de Fábio é como se fosse um oásis no meio do deserto. Então, como está a nossa casa, né? Obrigado. Vamos orar nesse clima já de oração. Alguma pergunta mais, crianças? Essa alma. Vamos orar então? Divino amigo de todas as horas. Carinhosamente temos a liberdade de chamá-lo amor de nossa vida. Amor de nossa vida. Muito obrigada pela oportunidade de estudo, de reflexão, de aprimoramento. Como é bom, Senhor da vida, a informação autêntica de que nós somos seres imortais, de que os nossos amores que fizeram a passagem permanecem vivos, atuantes, aguardando carinhosamente o reencontro. Muito obrigada, Senhor da vida, pelo Consolador prometido. E que cada um de nós possamos sair daqui refletindo em todas as lições e tendo cada vez mais a certeza que vale a pena o sacrifício, porque é tudo apenas por uma hora. Que nós possamos sacrificar os nossos desejos, sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho, sacrificar a maledicência, a sexolatria, nos esforçando diariamente, Jesus, para fazer a tua vontade, que é a vontade de Deus e não a nossa. Obrigado, amor de nossa vida. Obrigado a vocês, irmãos espirituais, que nos conduziram nesse trabalho, sempre com tanta amorosidade. E que nós possamos, Senhor da vida, permanecer em Ti e contigo.